Meu irmão, hoje eu quero meditar com você um pouquinho sobre o tema: o quanto eu quero Deus. O quanto eu quero Deus. E eu gostaria que você pudesse abrir a palavra do Senhor aí, ou seu dispositivo eletrônico, em Salmo 106, no verso 47 e 48, são os dois últimos versos do Salmo 106. Salmo 106, verso 47 e o verso 48. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Eu lembro da época em que a gente ficava esperando os irmãos abrir a palavra, e a gente ficava assim: e aí, acharam? Amém ou misericórdia? Agora a gente já fala assim: abre a palavra, aí o cara vai lá, tchum, tchum, tchum. Ou então nem isso, ele já fica assim. Vai aparecer no telão, não? Outra época, irmão. Somente isso. Somente isso. Mas vamos lá. Salmo 106, 47 e 48 fala assim: salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Que todo o povo diga amém, aleluia. E aqui, irmãos, o salmista, ele clama ao Senhor. Não é simplesmente uma oração, é um clamor. Clamor é algo que sai do nosso íntimo. Clamor é algo desesperado. Clamor é quase um grito. E aqui o salmista ele faz um clamor ao Senhor para que salve o seu povo dentre as nações. E uma oração pertinente no tempo do salmista, uma oração que foi pertinente antes do salmista existir, e uma oração que continua atual. O tema da salvação, irmãos, sempre será um tema presente na história dos escolhidos do Senhor. Primeiro Israel e depois a igreja. Nós somos chamados e congregados pelo pastor das nossas almas para o aprisco da salvação. Eu e você, nós somos chamados para fazer parte de um grupo chamado de salvos. Você pode dizer um aleluia aí? Você é salvo? Então você faz parte do grupo dos salvos. Esse grupo, irmãos, ele é um grupo que foi chamado, e quando nós somos chamados, nós recebemos muito mais do que um convite. Nós recebemos uma incumbência. Nós recebemos uma responsabilidade: representar o reino dos céus sobre a terra. Quando eu e você somos chamados pelo Senhor, nós não somos simplesmente alguém que foi tirado de algo ruim para algo bom. Não. Nós somos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para proclamar o nome do Senhor. É isso que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,9. Então, quando você é chamado e quando você é salvo, você não é salvo por quê? Você é salvo para quê? Você não é salvo porque você é bom, porque você é um pagador de impostos, porque você não rouba, porque você não trai, porque você não é bom como os outros. Não é por isso que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pelo sacrifício do sangue de Jesus. Isso não é por nossa causa.
Isso é por causa do amor de Deus para comigo, com você. Então, irmão, quando eu sou salvo, o para quê de Deus é: eu vou te salvar, eu vou te transformar, eu vou te renovar, eu vou te transformar na minha imagem e semelhança, para que você possa ser luz no mundo, assim como eu fui quando passei por aqui. Você vai me representar. Então você pode falar isso comigo aqui? Presta atenção para você falar de uma forma que você mesmo acredite. Você pode falar assim comigo? Deus me chamou para ser representante dele na face da terra. É simples, tá? Vamos lá? Deus me chamou para ser representante dele na face da terra. Simples. Você foi chamado para isso. Você não foi chamado para sentar aqui no culto de domingo tão somente, meu irmão. Você não foi chamado para simplesmente ser colocado como: eu sou evangélico na estatística do IBGE. Você foi chamado para ser um representante de Cristo sobre a face da terra. É para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para viver a sua vida como se você não tivesse que dar satisfação a ninguém. Você não é mais seu. Cristo vive em você. E você tem que dar satisfação sim da sua vida para alguém que está acima de tudo, que é o Senhor Jesus. Essa história de que eu vivo a minha vida, eu sou livre. Eu sou livre, eu não sou livre. Irmão, a liberdade em Cristo é ser escravo de Cristo. E se nós não somos livres em Cristo, então nós somos escravos do mundo. Eu prefiro ser escravo de Cristo e livre por toda a eternidade, do que ser escravo do mundo, escravo do pecado e ir para o inferno. Mas é minha escolha. Eu acho que você também pensa dessa forma. E por isso nós recebemos esse carimbo, irmãos. Então, nós somos chamados e congregados pelos pastor das nossas almas, irmãos, para o aprisco da salvação. E Jesus, ele conta uma parábola, e eu quero contar essa parábola para você nessa noite. Eu quero que você perceba as nuances dessa parábola nessa noite, porque o Mestre Jesus, o pastor Jesus, vai estar falando ao meu coração e ao teu coração a partir de agora. Eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo, livro de Mateus, capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Uma parábola muito famosa. Uma parábola que descreve o chamado, a luta da igreja e a eternidade. É uma parábola que o Senhor contou e que ilustra perfeitamente o que eu acabei de falar para você. Fala bem assim, verso 1. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Eles, porém, não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei, ele ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a festa do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando uma roupa apropriada para o casamento. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? E o homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos, os pés, e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por isso, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
E aqui, irmãos, essa parábola, ela mostra o convite de Deus. Deus, ele está fazendo um convite para toda a humanidade. Deus, ele já separou um lugar na mesa. Deus, ele já fez uma roupa especial. Deus, ele já preparou a comida, o banquete, está tudo pronto do céu, esperando tempo, esperando o dia, esperando o momento onde a noiva e o noivo casarão. A noiva, a igreja, o noivo, o Senhor Jesus. E haverá um grande casamento no céu. E quem sabe essa data? O Pai. O Pai sabe essa data. E o Pai, ele, nesse momento, ele mandará que haja a colheita. Então, esse rei, ele representa Deus, que convida todos os homens para o reino dos céus, e o qual é representado pela festa de casamento. Essa parábola também fala da rejeição ao convite. Que a humanidade, uma boa parte da humanidade, irmãos, não comparece. E rejeita o convite de Deus. E essa rejeição é muito devido a outros compromissos ou interesses materiais. Na parábola do semeador, a semente que cai entre espinhos retrata exatamente isso. A preocupação da vida e a busca pelas riquezas fazem com que a gente não olhe para o reino do céu. E veja, Jesus nunca disse que você está preocupado com as coisas que acontecem com você, ou você buscar um conforto, ou posses, ou prosperidade, ou dinheiro, para que você possa viver bem sobre a face da terra, é errado. Não é. O problema é quando nós colocamos essas coisas no lugar de Deus. Vocês estão aí me acompanhando, amém? Não é errado você ser rico, irmão. Não é errado você prosperar. Não é errado você desfrutar e comer do melhor dessa terra. Aliás, esse é o plano e o propósito do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Errado é quando nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança nessas coisas e retiramos Deus. Aí vira idolatria. Então aqui, irmãos, exatamente porque eles tinham outros compromissos, outros interesses, eles rejeitaram o convite e o chamado do Senhor. Então o Senhor, ele faz uma substituição. Ele manda chamar convidados bons e maus. Ele manda chamar a todos. Vão pelas ruas, chamem a todos. Irmão, graças a Deus que o nosso Pai, ele fez essa escolha. Porque muitos aqui foram achados exatamente nesse tempo. Muitos aqui foram achados nos botecos, das sarjetas, dos becos, nas drogas, na perdição, no pecado. Estávamos perdidos nos nossos pecados e fomos encontrados, irmãos, graças a Deus por isso. E fomos transformados pelo amor de Deus, pela glória do Senhor, irmãos. Nós somos essas pessoas. E é por isso que nós louvamos tanto esse Deus que olhou para nós. Salmo 139, irmãos, ele fala que Deus olhou para nós ainda informes no ventre da nossa mãe. Eu digo para você que o Espírito do Senhor, e o Senhor Jesus e o Pai, olhou para nós informes do nosso pecado. E nos tirou desse pecado, nos resgatou desse pecado, e nos trouxe de volta para a vida, de volta para a bênção, de volta para a eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, como não ser grato a esse Deus, irmãos? Que tão grande salvação veio sobre a nossa vida. Então, esse rei, ele não vai deixar de realizar o plano de casamento dele, irmão. O casamento vai acontecer. Ei, deixa eu contar para você, o casamento vai acontecer. E o Senhor vai encher a festa de casamentos. Eu sei. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você, igreja, para aquecer o seu coração em relação a um chamado do Senhor. O Senhor falou para nós irmos por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulo. Amém ou não amém? Grande comissão, Mateus 28. Mas hoje em dia a gente fica assim:
está tão difícil, porque as pessoas não querem, está tão difícil. Meu irmão, está difícil não. Você também foi difícil. Mas alguém foi atrás de você. Tudo que você precisa fazer é ir atrás de alguém também que é difícil, tanto quanto você. Deus vai te dar graça para que você possa realizar tudo aquilo que Ele já colocou no teu coração para fazer. Você é a esperança de alguém. Você sabia disso? Eu não vou resistir hoje. Hoje eu não vou resistir. Me perdoe quem não gosta, mas hoje eu não vou resistir. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você é a esperança de alguém. Eu não vou, hoje eu não vou resistir. Hoje não, hoje não. Hoje, faz cara de profeta aí, vai. E fala assim: você é a esperança de alguém. Ei. Olha, eu não lembro a última vez que eu fiz isso aqui. Meu Deus. Essa parábola também fala da necessidade de preparo, irmão. Existe um homem sem veste nupcial, que representa aqueles que são encontrados sem o caráter de Cristo e sem a virtude necessária para a vida eterna. E a virtude necessária é a fé. Nós em nós mesmos não temos virtude, irmãos, para alcançar a salvação. Mas quando nós aceitamos ao Senhor Jesus no nosso coração, o Espírito Santo vem e forma o fruto do Espírito, que é o amor em nós. Depois você dá uma olhadinha em Gálatas, tá? E você vai descobrir o que eu estou falando. Então, para estar na festa de casamento, exige-se um preparo anterior. Qual é o preparo anterior? Entregar o seu coração ao Senhor. É simples assim. É por fé. E uma última coisa que a gente pode tirar de uma leitura rápida dessa parábola. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem falou isso? Jesus. Quer brigar? Briga com Jesus, irmão. Foi o Senhor que falou com ele. Você sabe qual a proporção? Vou te dar uma proporção bíblica. Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para dar glória. Jesus distribuiu 11 talentos. E se você olhar o percentual, é 20, 30% dos que voltam. Aí você fala assim: mas só isso? É proporção bíblica. Mas então Deus só vai salvar 30% da humanidade? Eu não falei isso. Eu falei que aqueles que são chamados por Deus, escolhidos por Deus e que aceitam o desafio de representar Cristo sobre a face da terra, está nessa proporção. Mas a proporção de salvos é muito maior. O problema todo é que eu posso ser salvo sendo transformado. Eu posso ser salvo na bênção. Eu posso ser salvo com a minha família no altar do Senhor. Ou eu posso ser salvo com confusão. Eu posso ser salvo vivendo de uma forma que vai me trazer dissabores. Eu posso ser salvo sabendo que eu estou agindo de uma forma tola. São escolhas, irmãos, mas que não tem a ver com a salvação. Vocês estão aí, amém? E não, eu não estou dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não faço parte dessa corrente teológica. Eu entendo que o meu Deus é poderoso para fazer o que eu não posso fazer, o que você não pode fazer. E eu não vou limitar o meu Senhor. Vocês estão entendendo aí, irmão? Amém? O que eu creio, irmão, é que Deus está nos chamando para participar de uma festa de casamento
e nós temos uma escolha de obedecer ou não. Essa é nossa escolha, essa é a nossa parte. Ninguém vai fazer isso por você. Meu irmão casado, sua esposa não vai fazer isso por você. Minha irmã casada, seu marido não vai fazer isso por você. Meu irmão que precisa tomar uma decisão, ninguém vai fazer isso por você. Só você pode abrir a porta do teu coração. Ninguém mais pode fazer isso. Em resumo, irmão, a parábola do rei que fez uma festa ensina que o convite de Deus é universal, mas a resposta requer preparação e aceitação daquele convite, que é fundamental para a vida eterna. Mas tem uma última coisa que eu quero trazer aqui, e de fato é isso que eu quero falar. Até agora foi uma introdução daquilo que eu preciso falar para vocês. Tem uma coisa interessante dessa parábola, irmãos, que o Espírito chamou a minha atenção quando eu estava preparando essa mensagem. Quem são os servos? Eu sei que você já leu, você é um estudioso da palavra, você já leu essa parábola milhares de vezes. Quem são os servos? Anjos? Porque o rei mandou os seus servos. Seres celestiais? Quem são os servos, irmão? Eu entendo que anjos e seres celestiais também são servos do Senhor. Mas existe uma terceira categoria de servos, que a gente geralmente não se atenta, e principalmente a igreja moderna, e principalmente a igreja mais jovem. Existem pessoas, irmãos, que são chamados para ser servos e para fazer a vontade do rei. Existem pessoas chamados, e esse chamado, como eu falei no início, é para todos. Todos nós somos chamados para sermos servos. Irmãos, eu já falei para vocês que na igreja não existe voluntariado. Voluntariado implica em eu vou ou não vou, quero ou não quero. Na igreja existem servos, existem discípulos, porque a minha vida não é mais minha, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Eu não tenho escolha mais senão servir ao meu Deus que entregou tudo por mim. Por isso que na igreja existem servos. Nós cantamos, tudo que eu tenho é teu, e vivemos como se isso não fosse verdade. Não podemos ter essa dicotomia, irmão. Precisamos cantar aquilo que vivemos e viver aquilo que cantamos, da mesma forma como eu tenho que pregar aquilo que eu vivo e viver aquilo que eu prego. Isso não é só para pastor, isso é para a igreja. A igreja precisa entender que ela foi chamada para ser servo. A igreja precisa entender que ela foi chamada para servir. A igreja precisa entender que ela foi chamada para ser trabalhador na seara. Servos, irmão, são os que entendem que não fazem mais a sua vontade, mas a vontade daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O problema da igreja nos dias de hoje, irmãos, não é revelação. Nós temos revelação do Pai, nós temos revelação do Espírito. Aliás, o que nós mais temos é a revelação da palavra. O problema da igreja hoje é uma crise de testemunho, é uma crise comportamental, aonde nós achamos que temos direito demais, quando no final das contas nós temos o direito da cruz e daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, ou seja, o direito de ser servos do Senhor. Isso não vai mudar, irmão. E é por isso que eu estava tremendo antes de pregar essa palavra, porque eu sei que é uma palavra que confrontou o meu coração e vai confrontar o teu coração também. Porque nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, irmãos. Nós estamos tão distraídos com as nossas coisas. E o Espírito está chamando a tua igreja, o Espírito está chamando os nossos corações, irmãos.
E veja, Deus sabe que você precisa trabalhar, Deus sabe que você precisa dar conta das coisas, das suas demandas, Deus sabe que você precisa dar conta da sua casa, Deus sabe que você precisa dar conta, meu irmão, de tanta coisa, Deus sabe. Mas Deus também sabe que nós andamos muito distraídos, cansados, sobrecarregados, e que nós não estamos fazendo o que o Senhor Jesus falou. Se você está cansado, sobrecarregado, venha a mim, eu vou aliviar você. Nós não estamos fazendo isso, esse é o fato. Vamos tirar esse véu, irmão. Vamos tirar. Estou aqui abrindo o coração de Deus para você, como profeta do Senhor nessa noite. O Senhor está chamando você, porque Ele quer que você dê conta de muito mais do que você dá, irmão. Sabe por quê? Porque é Ele que vai fortalecer você, Ele que vai te dar sabedoria, Ele que vai guiar você no meio dessa tempestade toda que está acontecendo, é Ele que vai fortalecer as suas mãos, é Ele que vai criar um caminho onde não tem caminho, mas você precisa buscá-lo. E buscá-lo não significa, irmão, aquela oração do tipo, Deus, toma em tuas mãos. Não, irmão, buscar entregar o seu coração a Ele, e buscá-lo acima das outras coisas, buscá-lo em primeiro lugar. Existe uma parte da igreja que está buscando mais agradar pessoas, adquirir coisas e proteger-se a si mesmo, que obedecer e agradar ao rei que o chamou para participar do banquete. E aqui o Espírito me fez algumas perguntas, irmãos, que eu quero compartilhar com você. Veja, tudo isso que eu estou falando para você aqui, eu estou falando para mim. Isso foi algo que o Senhor falou comigo. Será que eu não estou tratando o Senhor com desdém? Será que eu não estou cumprindo apenas um ritual? E será que eu não faço o que eu faço na igreja ou em casa, simplesmente para dar satisfação para a minha consciência? Será que eu me considero pertencente à igreja de Cristo, ou eu sou um visitante? Será que eu me considero uma filha, um filho na casa do meu pai, ou um trabalhador na seara do meu Senhor? Será que eu me considero esse trabalhador? Será que eu me considero? Ou será que eu simplesmente sou alguém que, eu estou indo, sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito, sem nada? Existe uma oração, irmãos, que o Senhor Jesus pediu para nós fazermos. E olha, Ele falou para nós fazermos essa oração. Em Mateus capítulo 9, irmãos, o Senhor Jesus, Ele está pregando, Ele está curando, Ele está fazendo o ministério dEle, e Ele anda de um lado, Ele anda para o outro. E aí no verso 37, no verso 38, Ele fala uma coisa muito interessante. Após um dia de cansaço, após um dia de labuta, após um dia de ministério no reino do Pai, Ele falou bem assim: então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, irmão, o quanto eu quero de Deus? Sabe, às vezes nós queremos ter um objetivo. Eu não sei qual o objetivo. Às vezes é um objetivo de emagrecer. Às vezes é um objetivo de correr uma maratona.
Às vezes é um objetivo de passar no concurso. Mas o quanto nós queremos de fato atingir esse objetivo? O quanto eu quero emagrecer mais do que eu desejo aquela pizza fantástica, maravilhosa, marguerita. Ou então aquela 4 queijos, linda. O quanto eu quero emagrecer, mas eu abro mão daquilo que você está pensando que é gostoso aí mesmo. E que você fala assim, sem isso não dá. O quanto que eu quero passar num concurso, irmão, mas eu não despendo horas de estudo. Ou eu não invisto no meu aprendizado. O quanto que eu quero, irmão, que o meu casamento dê certo, mas eu não passo tempo com o meu cônjuge. Mas eu não faço os gostos dele ou dela. Mas eu não ajudo, e eu não falo a linguagem de amor da pessoa. Quanto que eu quero realmente de fato um casamento saudável? O quanto que eu quero criar os meus filhos? E filhos, irmãos, é o projeto mais importante da vida de uma pessoa. O quanto eu quero criar os meus filhos na presença do Pai, para que eles sejam servos do Senhor e alcancem a eternidade. Se eu não conto uma história para eles, se eu não sou exemplo, eles não me veem orando, eles não me veem na igreja trabalhando, eles não me veem sendo um bom exemplo fora de casa. O quanto, irmão, eu quero Deus. Sabe, são coisas que nós precisamos nos perguntar, irmão, como servos do Senhor. E voltando a Salmo 106, salva-nos, Senhor. Porque sozinhos nós não podemos fazer nada disso, irmão. Você sozinho não pode, eu sozinho não posso. Eu só posso fazer tudo isso e alinhar a minha vida se eu estiver com a presença do Senhor Jesus em mim. Sozinho nós não podemos. Nós precisamos desesperadamente da salvação de Jesus Cristo, irmãos. Deus nos chama para participar do banquete. Eu devo priorizar mais aquele que me chamou do que as outras coisas. Isso eu sei, você sabe. Eu sei que você sabe. E o Espírito sabe que você sabe. O problema todo, meu irmão, é que saber nesse momento, ou melhor, conhecer não é igual saber. Porque eu posso até conhecer, irmão, o que está acontecendo, mas a sabedoria é agir em cima disso. E o que está acontecendo hoje com a igreja, é que a igreja tem esse conhecimento, mas a igreja não tem sabedoria, a igreja não age em cima daquilo que ela sabe. E o Espírito está chamando você nessa noite, meu irmão, para você sair dessa zona de que eu sei, para a zona do eu faço. Porque se você faz, você tem sabedoria. Se você faz, você sabe. Se você faz, eu tenho certeza absoluta que você pode ensinar. Quem tem sabedoria faz, irmão. Não coloca limite naquilo que o Espírito Santo pode fazer para você, ou em você. Pensa comigo aqui. Um dia Paulo estava matando cristão, irmão. No outro dia ele já era um cristão. Um dia, Pedro, ele era pescador. E no dia seguinte, ele era pescador de homens. Então não se julgue com base num dia. Não julgue o outro com base num dia ruim. Deus está chamando você. Deus está chamando seu irmão que está do seu lado. Deus está chamando sua casa. Deus está chamando aqueles que você conhece. Deus está chamando, irmão. Porque o convite é para todos. E se Deus pode criar um mundo inteiro em 6 dias, irmãos,
Ele certamente pode criar um novo coração na nossa vida nesse momento. Ele pode. Aproveita a oportunidade, irmão. Você se lembra quando o Senhor Jesus foi crucificado? Estava o Senhor Jesus e um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda. O Senhor Jesus foi crucificado no meio aos malfeitores. Mas teve um ladrão que viu uma oportunidade. Ele viu que ali estava sendo crucificado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias. E ele não perdeu a oportunidade. Ele falou: Senhor, se for da tua vontade, deixa um lugarzinho lá no seu reino para mim. O Senhor Jesus naquele exato momento falou para aquele ladrão: hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Uma oportunidade. Aquele ladrão se converteu, claro, ele deu até testemunho público, irmão. Ele fez uma pública profissão de fé na cruz. Porque quando o outro falou, blasfemando contra Jesus, ele falou: cala a boca, rapaz, a gente está aqui porque a gente merece, esse aqui é o santo. Ele defendeu Jesus ali na cruz, tudo quebrado, irmão. Ele aproveitou a oportunidade sem hesitar, irmãos. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Que todo o povo diga amém, aleluia. Irmãos, a salvação, ela escreve o nosso nome na história. A salvação, irmão, ela escreve o nosso nome no livro da vida. Qual é a identidade daquele ladrão? Não sei. Ele foi salvo como ladrão. Cara, você não entendeu, né? Ele foi salvo como ladrão, irmão. Jesus não olhou para quem ele era. Jesus olhou para o coração dele. Você tem esperança para o ladrão, irmão? O que dirá para nós? O que dirá para aquela pessoa que você está orando? E que você fala assim: não tem jeito. Tem sim. Tem sim. Jesus veio para isso. Mas nós precisamos, irmãos, responder um chamado do Senhor, para sermos trabalhadores da casa do Senhor. Irmão, nós precisamos nos enraizar na igreja de Deus, parar de fazer biquinho e trabalhar. Precisamos disso. Hoje é um dia que o Senhor está nos chamando ao arrependimento. E meu irmão, se você está fora da igreja, deixa eu falar uma coisa para você: não existe salvação fora da igreja. E não existe esse negócio de estou bem com Deus e não estou bem com a igreja. Isso não existe. Biblicamente não existe. Eu não posso falar outro evangelho, irmão. É isso o evangelho. Essa semana nós estávamos conversando, para encerrar, já fechei a Bíblia. Essa semana nós estávamos conversando na nossa célula. O estudo dessa semana foi sobre Noé. Semana passada, né? Estamos no primeiro dia da semana. E a gente estava conversando a respeito de uma coisa, irmãos. Noé, ele preparou a arca durante décadas, e todo mundo apontando: olha lá o maluco, doidão, cheirou cola, hein? Esse velho é doido. Isso foi décadas, as pessoas falando dele.
Até que um dia, a arca se transformou no único veículo de salvação sobre a face da terra. A gente está falando da igreja de Cristo, irmãos, e tem muita gente, eu sei, que fala para você: é doidão, tá dando dinheiro para pastor, hein? Você é maluco? Seu pastor fala para você orar por Israel, mas Israel só tem 1% de crente. É verdade, irmão. E daí? A Bíblia fala para orar por Israel. Eu vou mudar alguma coisa por conta disso? Agora, politicamente falando, irmão, nós não precisamos concordar com todas as ações do governo de Israel. Quem está aí? Amém. Ponto, falei o que eu queria, estou leve. A igreja é igual a arca, irmão. Você já imaginou Noé dentro daquela arca com aquele monte de animal? Quanto vaso entupido, né? Quanto vaso entupido devia ter dentro da arca? E cadê aqueles que estão dispostos a desentupir vasos? Somos servos. A igreja é a arca, irmão. Não existe salvação, não existe plano B do Senhor sem a igreja. Deus nos chamou para estar na igreja, com a igreja. Pode feder, vai ter problema. Eu e você estamos aqui. A igreja é imperfeita. A igreja, congregação. A igreja que vai para o céu, essa é perfeita. A igreja que vai para o céu, essa não tem erro. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos problema, nós teremos dificuldade, nós teremos dores, nós teremos luta, nós teremos dissabores, nós teremos frustrações. E se você não aprender a lidar com tudo isso, você não vai crescer e você vai ficar fora.